Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de gerenciador de referências Mendeley. Na aula de hoje nós iremos acessar a versão desktop e vamos começar a incorporar as informações manualmente, criar pastas e subpastas e também trazer pastas e arquivos que estão salvos no nosso computador, ok? Eu vou te convidar a acessar a versão desktop com a conta que você criou e conforme nós orientamos nas aulas passadas, ok? Pronto, ele vai abrir aqui para a gente essa tela inicial, certo? Relembrando rapidamente o que nós vimos em aulas passadas, aqui em ferramentas, em opções, na aba File Organizer. Lembrando que todo o arquivo, toda a informação que nós iremos inserir hoje, o Mendeley vai salvar automaticamente nesse caminho aqui, ó, que nós definimos previamente, ok? No caso aqui eu selecionei a área de trabalho e uma pasta chamada Mendeley Desktop. À medida em que nós formos adicionando, que nós formos incorporando arquivos nessa versão desktop, ele vai criar automaticamente essa pasta Mendeley Desktop e vai incorporar todos os arquivos a ela, certo? Então, vamos criar aqui, do nosso lado esquerdo, né, a opção Create Folder, vamos nomear a nossa primeira pasta, ok? Nomeei aqui como mestrado. E aí eu posso inserir subpastas. Então eu clico com o direito e vou aqui na opção Nova Pasta. E aí, por exemplo, eu posso nomear subpastas de acordo com o nome das disciplinas, por exemplo. Certo? Você pode criar aí umas 3 ou 4 para a gente fazendo os testes. Tá? Eu também posso criar de uma forma independente, uma pasta independente dessas subpastas aqui que foram criadas, certo? Basta eu ir aqui, diminuo, Create Folder e crio uma outra, nomeada, por exemplo, como artigos. Posso criar uma outra, graduação, e assim sucessivamente, certo? Para que eu crie subpastas, clico nessa pasta maior e vou acrescentando subpastas aqui. Artigos, por exemplo, um determinado assunto, né? Apresentação, normalização. Ok? Vamos começar povoando essa daqui. Nós vamos, vou selecionar essa de mediação. E aí a gente vai adicionar a entrada manualmente, certo? Vamos supor que você tenha, assim como eu tenho aqui em mãos um livro impresso, e aí nós vamos inserir as informações aqui manualmente. O primeiro passo é selecionar por tipo de documento, e aí livro, e vamos preencher cada campo, certo? Vamos preencher aqui os metadados que ele vai dar para a gente. Primeiramente com o título. Pedagógicas no Brasil. Vou mencionar o autor da forma sobrenome, vírgula, nome. Saviane Dermeval. O ano de publicação, que aí você vai lá na ficha catalográfica, que ele vai mencionar para você. O total de páginas, considerando o livro no todo, fica a opção de você colocar a quantidade total, certo? Vou colocar aqui dessa forma, 472 páginas. Ele te dá a opção de você inserir um resumo, e aí você pode inserir um pequeno texto de acordo com as suas palavras, ou você pode pegar o texto que está lá no site da editora, né? Só pegar e colocar aqui. As tags você pode atribuir de acordo aí com a sua conveniência. Você pode inserir algumas palavras-chave para que seja recuperado dentro do Mendeley. Tem a opção também de você
inserir as palavras-chave que o autor especificar na obra, certo? Também fica aí como opção para você preencher. Cidade, o local de publicação. Edição, se houver. Eu estou aqui com a quarta edição. A quarta edição da obra. Editores, se houver, e aí você vai inserir da forma sobrenome e nome também. Esse campo de publisher é relativo, referente à editora. A editora aqui no caso, autores associados. Autores associados. Ok? Bom, os demais campos você pode deixar em branco. E aí eu vou te sugerir aqui o preenchimento dessa opção aqui, que fica a seu critério, inserir ou não. Essa opção aqui de adicionar arquivos. Eu salvei previamente a capa do livro aqui na minha pasta download. E aí eu tenho essa opção de inserir a pasta, certo? Pronto, eu vou só buscar o arquivo lá na pasta de destino, insiro aqui e salvo. Pronto. A partir do momento que eu fiz esse preenchimento dessas informações, ele já criou aqui na minha pasta de destino no computador, conforme nós vimos no início, a pasta Mendeley Desktop. Então, todos os arquivos que eu salvar da minha versão do Mendeley Desktop, ele vai enviar para essa pasta aqui, ok? Que nós definimos na aula passada, é uma sugestão que eu deixei aqui para vocês de configuração, né? No caso aqui, por sobrenome do autor, certo? A organização no próprio computador. Bom, continuando a entrada manualmente, nós vamos agora para o capítulo de livro. Então eu vou selecionar aqui essa minha outra subpasta, metodologia, tá? Antes disso, eu vou te pedir para clicar em cima do registro que você salvou, e aqui do lado direito ele vai te dizer os detalhes, né, das informações, ó. Tá aqui o tipo livro, tá aqui o título da obra, autor, ano, página, local, edição, editora, certo? Todas as informações estão aqui do lado direito, tá? Agora sim, a gente vai para... Eu vou aqui para essa subpasta de metodologia e eu estou aqui com um livro eletrônico já aberto para inserir as informações referentes a esse capítulo de livro, tá? Eu vou inserir aqui, novamente, clico com o direito aqui no meio, adicionar entrada manualmente. Vou selecionar o tipo, se trata de um book section, capítulo de livro, e aí inicialmente eu vou colocar o título do capítulo, tá? Como escrever um artigo de revisão de literatura. Como escrever um artigo de revisão de literatura. Autor da mesma forma, sobrenome, nome. Janfon. Certo? Em book, o título do livro. Então eu vou lá para a capa, Manual de Produção Científica. Manual de Produção Científica. O ano da obra, se eu não me engano, é 2014. Tá aqui, ficha catalográfica, 2014. A quantidade de páginas. Em se tratando de capítulo de livro, a página que eu vou mencionar aqui é a página inicial e a página final, ok? Ele inicia aqui na página 39, então vou colocar 39, traço e vou lá para a última página do capítulo, no caso, 54, 39 a 54. Fica aqui ó, a opção de eu redigir um breve resumo, de inserir as minhas palavras-chave ou as palavras-chave atribuídas pelo autor, o número do capítulo, que é o capítulo 2, aqui, capítulo 2, cidade, que é o local de publicação, Porto Alegre, salvo engano, isso, Porto Alegre. Edição ele não tem, não me diz, então deixo em branco. Editores.
Aqui nós vamos fazer o seguinte, apesar do nome do campo ser editores, nós vamos inserir aqui, da forma sobrenome, nome, os organizadores, certo? Então, de acordo aqui com a ficha ou de acordo lá com o que estiver na capa, certo? São 3 no caso, então vou colocar o nome dos 3. Silvia H. Dou Enter e aí ele baixa e vou colocar os demais, certo? Maria Clara. E o próprio autor do capítulo, que também é organizador da obra, ok? Pronto. O campo Publisher, referente à editora, certo? Tem o campo ISBN, que também é opcional, se você quiser atribuir, certo? Ele está mencionando aqui o ISBN, tá? A gente pode colocar lá também, ok? E Files também fica como opção da gente fazer como nós fizemos no exemplo anterior, de pegar aqui a capa do livro e colocar. Preenchidos os campos, salvar, e aí ele me dá o registro aqui, tá? Gera o registro aqui no meio, aqui do lado direito os detalhes, ok? Essa é a forma de entrada manual. Em se tratando de capítulo de livro, vou salientar aqui para vocês que esse campo aqui que nós preenchemos de editor é o campo referente aos organizadores, né? Ele vai te dar a entrada de organizadores para a tua referência. Só que lá no modelo de referência, dependendo do formato, do estilo bibliográfico, ele vai especificar justamente que se tratam dos editores. Então você vai ter que fazer uma alteração de acordo com o estilo pré-definido, certo? Vamos ver aqui como exemplo. Eu vou clicar aqui com o direito, vou nessa opção de copiar como formato de citação. Nós veremos isso aqui detalhadamente nas próximas aulas, certo? Eu vou pedir aqui um documento em branco do Word, Microsoft Word, e vou dar um Ctrl V aqui. Pronto. Ele me deu aqui no formato da APA, certo? Para a gente poder visualizar isso que eu mencionei, está aqui, esse campo. Então você vai ter que fazer uma breve alteração, dentre algumas que serão necessárias, dependendo, claro, do estilo bibliográfico, certo? Nós veremos isso mais detalhadamente adiante. Tá? Então, se trata de organizadores e não de editores. Porém, o campo específico para você preencher esses casos, né, de indicação de responsabilidade para organizadores, editores, é esse campo aqui de editors. Ok? Eu posso mencionar também outros campos dependendo do tipo da obra. Então, eu vou aqui em ferramentas e opções, a segunda aba de Document Details. E aqui em capítulo de livro, se eu quiser que ele me especifique, né? Se eu quiser preencher na referência um campo destinado ao tradutor, por exemplo, eu vou ter que habilitar essa caixinha aqui de tradutor, tá? E aí eu clico em aplicar, ok, e ele aparece aqui para mim. Então, se fosse o caso de eu mencionar o tradutor, só bastava eu preencher aqui essa opção, esse campo. Bom, nós vamos agora. Visto isso, nós também temos a opção de trazer pastas que estão salvas no computador para essa versão desktop. No caso, ele não vai trazer o título da pasta. Eu tenho que criar previamente uma subpasta, por exemplo, essa aqui que eu criei de fundamentos, vinculada à pasta mestrado. Só que no meu computador eu tenho salvo uma pasta com esse título aqui, com esse nome. Então o Mendeley me dá a opção de trazer os arquivos que estão salvos nessa pasta para que eu incorpore a minha biblioteca, que é o que a gente vai ver agora, como fazer, tá certo? Eu vou selecionar aqui da pasta mestrado e essa pasta aqui de fundamentos. Eu vou aqui em cima na opção de adicionar pasta e aí ele vai abrir aqui essa janela para que eu possa localizar a pasta específica que eu quero. Está aqui desktop,
eu quero essa pasta aqui que está salva lá na minha área de trabalho, fundamentos, clico em OK, aguardar um pouquinho, ele vai me trazer todos os PDF que estão lá. Olha que coisa maravilhosa, né? Se eu diminuir, e aí eu vou convidar vocês a realmente constatarem aqui comigo, está aqui a pasta salva de fundamentos. Todos esses arquivos foram salvos, foram incorporados à minha biblioteca e automaticamente gerados lá na minha pasta Mendeley Desktop, que eu selecionei. Automaticamente apareceu aqui. Como eu defini previamente, aqui, por exemplo, esse artigo desse autor, do Buckland. Vou clicar e eu tenho aqui 2 artigos dele salvos aqui nessa pasta. Dessa forma como eu defini, certo? Aqui fica mais fácil da gente visualizar aquela configuração inicial que nós fizemos em ferramentas e opções, nessa aba de File Organizer. Eu defini aqui o caminho da pasta por autor, então é essa minha primeira pasta aqui, que está por autor, e defini uma subpasta onde o arquivo será nomeado por ano e título da obra, e título da publicação, que é justamente dessa forma aqui, está por ano e título, certo? Então, essa nossa incorporação, essa forma como nós alimentamos, trazendo essa parte de fundamentos para cá, deu para visualizar na prática como é que fica essa definição de cada descrição dos arquivos, tanto dentro dessa versão desktop, como dentro da pasta que nós escolhemos para os arquivos serem salvos no computador. Mais uma vez, clicando em cada arquivo aqui no centro, ele vai me dar os detalhes aqui do lado direito, tá? As especificações. Automaticamente foram geradas aqui as descrições. Onde estiver faltando algum elemento, alguma descrição, a gente vai preencher manualmente. Será necessário preenchimento manual para deixar tudo direitinho, para que a referência não seja gerada de uma forma que não corresponda, né, às normas do estilo bibliográfico, sejam as normas da APA, da BNT ou qualquer outra com a qual você estiver trabalhando. Então nós vamos ver aqui como exemplo, vou pegar justamente uma aqui que esteja faltando elementos, para a gente poder fazer esse preenchimento juntos, tá? Se você der 2 cliques em cada arquivo, ele vai abrir aqui os PDF para leitura, certo? Vamos supor aqui, primeiro ponto é você conferir se as informações estão correspondendo, essas informações aqui do lado direito, se elas estão correspondendo ao que está especificado no corpo do artigo, no corpo do texto. Então, por exemplo, aqui, esse aqui se trata de um journal article, não é isso? De um artigo de periódico. O título, o que é ciência da informação, a forma correta de entrada do autor, sobrenome e nome, está correto, Araújo, Carlos Alberto Ávila. Journal, que é o título do periódico, está correto. O ano, já houve aqui, né, uma divergência aqui do ano, então eu vou ter que corrigir. 2014. Volume 19, número 1 e página inicial e final. Página 1 a página 30. O abstract, o resumo, é o resumo do próprio autor. Ele reconheceu aqui, certo? Ele já gerou aqui para mim, no que eu trouxe o arquivo do meu computador, ele já reconheceu aqui o resumo automaticamente. Eu tenho a opção de atribuir as minhas palavras-chave, de replicar as palavras-chave do autor, e agora sim, como se trata de um periódico, de um artigo em meio eletrônico, eu vou ter que especificar a data de acesso para poder ser gerada na referência da forma correta, ano, mês e dia. A URL gerada, como eu trouxe do computador, eu vou dar um Ctrl C e vou só confirmar se realmente essa URL corresponde ao artigo. Sempre é bom por conta da forma correta da referência. Pronto, tudo ok, corresponde. Aí nós temos aqui outras informações. ISBN, como se trata de um artigo, não tem ISBN, só tem o ISSN.
Então eu posso deixar aqui, tá? E aqui a forma de descrição do arquivo, como a gente constatou agora há pouco lá na pasta, por ano e por título da publicação. Vamos fazer aqui o teste de gerar essa referência, já que está toda devidamente corrigida. Copiar, clica com direito aqui no arquivo, copiar, formatar, citação. Vamos gerar aqui, ainda que seja no formato APA, que é o formato que está pré-definido lá. Vamos ver se ele traz tudo direitinho, todas as informações. Pronto, tudo ok. Ele gerou aqui no meu editor de texto, certo? Se eu tenho a opção de gerar essa referência, só para eu ver se está certinho ou não, no formato ABNT. Nós teremos uma aula especificamente dessa questão de escolher o estilo bibliográfico, certo? Vou dar aqui uma prévia. Nós vamos aqui em View, em Citation Style. Aqui ele vai me dar a lista dos estilos de citação que estão instalados na minha versão desktop. Percebam que aqui eu não tenho a opção de ABNT. Para que eu possa instalar, eu vou aqui em Mais Estilos, nessa segunda aba de Get More Styles, e vou pesquisar por Associação Brasileira de Normas Técnicas. E aí ele aparece aqui as opções para mim. Eu vou clicar nessa opção e vou pedir para instalar. Pronto, ele me dá aqui o OK, diz que está instalado. E aí eu volto aqui para essa primeira aba, onde eu vejo os estilos que estão instalados, e aí eu vou pesquisar justamente por Associação Brasileira de Normas Técnicas. Está aqui, que nós fizemos a instalação agora. Usar esse estilo. Pronto, está selecionado, clico aqui em Feito, e agora sim vai aparecer aqui na lista, estilo de citação, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Aqui está previamente selecionada, para que eu possa gerar a referência conforme as normas da ABNT. Então, só para ver se está tudo certinho, eu vou clicar aqui com o direito, pedir para copiar como formato de citação. E aí eu vou lá no meu editor de texto, dou um Ctrl V, e aí ele vai aparecer dessa forma para ver se está certinho. Bom, aí eu vou conferir se está tudo ok, sobrenome, nome, título do artigo, título da revista, volume, número, página, ano, disponível em, acesso em. Vou ter que fazer uns ajustes, certo? Por exemplo, puxar aqui um pouquinho para ficar de acordo com as especificações da NBR 6023. Tá? Se o artigo me der a informação dos meses, eu também posso colocar aqui, posso adicionar. Assim como o local, que de acordo com a 6023, em referências de artigo de periódico, o local virá após o título aqui do periódico, após o título da revista. Então a gente vai olhar aqui, já é uma informação que ele não trouxe para mim. E aí eu vou ver aqui do lado direito se está especificado o local e os meses. Não estão. Pronto. Se eu vejo que está faltando um metadado, um campo para preenchimento, aí eu volto nessa opção aqui, ó, de ferramentas, opções. E aí eu posso acrescentar aqui, indo nessa segunda aba de detalhes do documento. Já está selecionado Journal Article, artigo de periódico, e aí eu vou ter que habilitar esse campo que eu quero que apareça na minha referência, que é justamente o campo de meses. Tá aqui o de mês. A partir do momento que eu clicar, ele vai aparecer aqui do lado direito quando eu confirmar o campo de mês e o de local, cidade. Pronto, estava desabilitado, agora a gente habilita. Clico em aplicar, ok, e aí aqui do lado direito ele já aparece para mim. Então eu volto lá no arquivo só para confirmar que o local Londrina, não é isso? Então em cidade eu posso preencher como Londrina. E os meses? Janeiro, abril. Janeiro, abril. Pronto. Vamos só constatar agora
se nessa mudança, se nessa diferença, ele já vai me dar esses campos. É uma informação a mais que você vai atribuir na sua referência. Eu vou fechar aqui essas abas que eu abri de PDF, e aqui ele vai te dar a opção. Percebam que está numa ordem mais ou menos aqui aleatória, né? Se eu clicar aqui em autores, ele vai me dar na ordem alfabética de acordo com o sobrenome dos autores, certo? Se eu clicar em título, ele me dá na ordem de título. Se eu clicar aqui em ano, ele vai me dar na ordem crescente de ano, tá? Eu particularmente prefiro por autoria. Então percebam que a gente tem que fazer essas definições agora de início, porque a tendência é que a sua biblioteca aumente. E aí a gente precisa já traçar de agora a melhor forma como você vai dispor os seus arquivos e as informações que irão constar em cada pasta e subpasta. Nós vamos voltar aqui para essas opções do lado esquerdo, onde nós vamos ver o que significa cada uma, tá? Aqui em minha biblioteca, ele vai te dar todos os documentos que você tem incorporados aqui na tua versão desktop. Aqui ele te dá os que foram adicionados recentemente. Aqui embaixo, os que foram lidos recentemente. Tá aqui, percebam que foram justamente os 3 PDF que eu abri agora há pouco. Eu posso sinalizar com a estrelinha uma publicação que eu queira que seja um favorito, né? Eu posso favoritar, então vamos supor aqui que eu quero favoritar justamente esse primeiro que a gente viu, adicionar favoritos. Pronto, aí ele vai aparecer aqui nessa opção, a opção de estrelinha. Ele vai me dar também alguns artigos, alguns PDF que precisam de revisão. Aqui é um, ó, Needs Review. E aí eu vou clicar e realmente eu vou constatar aqui do lado direito que precisa de revisão. E aí basta você abrir o PDF nesses casos e descrever aqui do lado direito, preencher os campos de acordo com as informações que estão no artigo, né? No caso aqui, esse artigo da Olga Pombo. E aí basta você preencher aqui do lado direito, como nós fizemos anteriormente, ok? Aqui ele me dá o campo de minhas publicações. Nós teremos uma aula específica apenas disso, dependendo, claro, das diretrizes de cada periódico, dependendo da lei de direitos autorais. Você pode incorporar aquelas publicações das quais você é autor, você pode trazer para cá, para essa tua versão desktop. E aí isso vai servir principalmente para a função de rede social do Mendeley, para que os pesquisadores, os seus pares, possam ter acesso àquelas obras que você é autor. Autor ou coautor também, né? Aqui estão cada pasta criada, que nós criamos agora há pouco. E aí eu poderia criar mais, né? Os grupos também, nós temos essa opção de criar grupos, nós também veremos isso detalhadamente numa aula específica. E aqui a lixeira, que ele me mostra os documentos que foram deletados. No caso aqui a gente ainda não deletou nenhum, ela está vazia. Mas aí quando você excluir, vai lá para essa pasta aqui, e aí você pode excluir definitivamente, clicando sobre os PDF que estiverem aqui e pedir para remover definitivamente. Ok? Bom, a aula de hoje foi basicamente nós iniciarmos bem esse básico, né, para a gente perceber a forma correta de preencher cada campo destinado a cada tipo de obra. Então nós fizemos a entrada manual para livros impressos, livro eletrônico, capítulo de livro, e trouxemos arquivos que estavam salvos em nosso computador, já povoando a nossa biblioteca da versão desktop do Mendeley. Então nas próximas aulas nós veremos mais detalhes acerca da versão desktop e também da versão web desse gerenciador de referências, ok? Nos vemos aí nas próximas aulas, até mais!